Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo pra PJ. A gente está fazendo uma série de comparações, eu acho que já faz uns 2 meses que a gente está fazendo comparações aqui entre linhas de financiamento. Agora esse mês de julho a gente praticamente só fez comparações de derivativos também, que é algo que surge muitas dúvidas aqui por parte de vocês, tá? E hoje eu quero trazer um comparativo bem interessante, que é quando utilizar uma NDF ou quando utilizar um swap. E aí a gente continua aqui basicamente falando de fazer proteção cambial, né? A gente tá falando de hedge cambial aqui, beleza, pessoal? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso logo depois da vinheta. E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo pra PJ. Eu sou o Patrick, tenho mais de 15 anos de mercado financeiro. A gente tem um monte de coisa aqui no canal, então a gente tem vídeo de segunda, vídeo de quarta, vídeo de sexta. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. Temos grupos de Morning Call com mais de 400 pessoas, então se você não faz parte, o link está aqui na descrição, é só você clicar que você vai lá nesse grupo. Todos os dias, antes das 7 horas da manhã, eu mesmo posto uma notícia lá, posto um comentário sobre o mercado internacional, o mercado local, então eu sempre faço um breve resumo ali, explico um pouquinho para vocês para onde está indo o dólar, para onde pode ir, o que pode acontecer, o que não pode, então é um grupo bem legal, tem uma série de regras lá, se você vai entrar lá, vale a pena dar uma olhada nas regras, tá bom, galera? E vindo pro tema desse vídeo, pessoal, o que a gente tem aqui nesse vídeo hoje, galera? Eu quero fazer um comparativo para vocês entre NDF e swap. Quando vale a pena eu utilizar NDF e quando vale a pena eu utilizar swap. E aí, basicamente, pensando em NDF, pensando em swap, eu já estou migrando um pouco mais para linhas de financiamento. Por quê? Porque a tendência é que eu use NDF ou que eu use swap para proteger linhas de financiamento. Posso utilizar de outras maneiras, Patrick? Pode tranquilamente dar, deve usar se for benéfico para a empresa, mas tem algumas outras questões que a gente tem que analisar quando não é para financiamento. Então o foco aqui é trazer uma visão muito mais para financiamento para vocês, tá? Quando eu vou para financiamentos, então, poxa, Patrick, eu peguei um capital de giro internacional, que é a 4131 aí, que é muito utilizada por todo mundo, ou eu contratei um Finimp, ou eu tenho aqui um Finex, ou eu tenho algumas outras linhas que demandam ou um swap ou uma NDF. Qual dos dois é melhor? Aqui a gente tem algumas análises que a gente precisa fazer, tá, pessoal? Todo derivativo a gente sofre ajuste positivo ou negativo. Não vou me ater a essa parte de explicar um pouquinho para vocês sobre ajuste positivo ou negativo. Nós temos vídeos aqui onde eu explico um pouquinho sobre NDF, sobre swap, então vale a pena você ir lá dar uma olhada para entender o que é o ajuste positivo ou negativo, tá? Todo derivativo tem o ajuste positivo ou negativo, principalmente NDF e swap, tá? Quando eu tenho um ajuste positivo, ou seja, quando eu, empresa, recebo um crédito por parte desse derivativo, eu pago imposto de renda. Quanto eu pago de imposto de renda, Patrick? Na NDF, eu pago 15% de imposto de renda. No swap, é um imposto de renda regressivo. Ele começa em 22,5% e termina em 15, ele leva 2 anos, então é um imposto de renda muito similar a aplicações financeiras. E aí ele começa em 22,5% e aí ele vai caindo até chegar em 15% sobre o valor creditado na conta, tá? Então a gente começa com 2 diferenças aqui entre uma NDF e um swap, beleza? Até aí ok, a gente precisa entender um pouquinho disso para a gente poder pensar qual é o melhor e qual é o pior. Quando eu venho para uma estrutura de curtíssimo ou de curto prazo, quando eu digo curtíssimo, eu estou falando de 180, talvez 1 ano, tá? Isso é curtíssimo e curto prazo na minha visão. Então, uma operação para 180 dias ou para 1 ano, eu vou ter uma gama de imposto de renda em cima de possíveis ajustes positivos do meu swap muito maior do que os ajustes positivos que eu poderia ter na minha NDF, tá? Então, a gente precisa levar em consideração esses impostos de renda que eu possa vir a ter aqui. Segundo ponto. Em uma operação de curto prazo, a tendência é que eu tenha menos parcelas ou eu não tenha muitas parcelas, né? Eu vou ter ali, se a gente pensar numa operação de 1 ano, eu vou ter no máximo 12 parcelas, né? Que seria uma parcela por mês. Para eu fazer uma proteção utilizando NDF, eu teria que ter 12 termos de NDF, um termo para cada parcela. No swap, eu tenho um swap só de todo o contrato. Então aqui a gente começa a ter pontos positivos e pontos negativos dos dois. Quando eu olho a NDF,
ela me favorece na parte de imposto de renda, né? Porque o imposto de renda da NDF é 15, o swap começaria em 22,5. Quando eu venho para a parte de gestão contábil, vamos falar assim, eu teria 12 termos de NDF contra um termo de swap. Então, contabilmente, né, numa operação de até um ano, a NDF ela seria um pouco mais difícil. Por quê? Porque eu tenho 12, eu tenho que fazer 12 marcações a mercado, eu vou ter liquidações com ajustes positivos e negativos, eu tenho uma série de condições que atrapalham um pouco ou dificultam um pouco, né? Quando eu comparo isso com o swap é muito mais simples porque eu tenho um único contrato, eu não tenho 12. Então, quando eu vou fazer marcação a mercado de NDF, eu vou ter que fazer marcação a mercado das 12. Quando eu vou fazer marcação a mercado do swap, eu vou fazer uma única marcação a mercado. Então, fica mais simples, né? Porém, tem a desvantagem do imposto de renda. Então, para uma operação de até um ano, eu acho que vale muito a pena fazer conta. Mas, na minha opinião, mesmo com o trabalho contábil que a gente tem, ainda vale a pena a gente ir para uma NDF, tá? Quando eu vou para 1 ano e meio, 2 anos, né, uma operação de 1 ano e meio ou 2 anos, já começa a ficar muito mais favorável pro swap. Por quê? Porque se eu pensar numa operação de 1 ano e meio ou 2 anos, eu estou pensando em 18 ou 24 parcelas, talvez. Se eu pensar, por exemplo, numa operação de 2 anos com 4 PMTs, com 4 parcelas, talvez vale muito a pena fazer uma NDF. Aí eu nem pense, talvez, no swap, né? Porque são pouquíssimas parcelas. Agora, se eu faço um financiamento onde eu tenho parcelas mensais, em 18 ou 24 meses eu vou ter 18 ou 24 parcelas. Se eu vou ter 18 ou 24, eu vou ter 18 ou 24 termos de NDF. E aí, contabilmente, eu vou ter muito trabalho, porque não são mais 12, a gente já está dobrando o volume aqui, né? E aí, quando eu tenho que fazer marcação a mercado, eu não vou fazer marcação de 12, eu vou fazer marcação de 24. Eu vou fazer gestão contábil de 24 termos, enquanto o swap continua sendo um único contrato. Então, facilita. E aí, o segundo ponto é, quando eu chego em 18 ou 24 meses, o imposto de renda ele já começa a cair. Então, aquele imposto de renda que na largada era de 22,5, ele vai se diluindo durante todos esses 24 meses e chega ao término de 24 meses em 15%. Então, dá uma diluída. O imposto de renda começa a não ser tão mais pesado, né, ou não ter um diferencial tão grande comparado à NDF. Por quê? Porque ele meio que se diluiu no período ali, então acaba que começa a ser interessante por causa do trabalho contábil que eu tenho. Às vezes vale a pena eu pagar um pouquinho a mais de imposto de renda, né? E aí, dependendo da empresa, ela consegue até reaver esse imposto de renda. Quando a gente pensa numa operação superior a 24 meses, na minha visão, provavelmente é somente o swap que vale a pena. Por quê? Porque para eu calcular o preço de uma NDF, a gente tem o que se chama de cupom cambial. Então existe uma fórmula matemática para se calcular o preço de uma NDF, para se calcular a curva futura de juros. Existe uma fórmula matemática para isso. Quando eu vou alongando esse prazo, ou seja, quanto mais longo esse prazo, maior vai ser o preço do meu dólar, porque maior é o fator de cálculo ali, então consequentemente ele vai se tornando mais caro. Então, se você já contratou, você pode até olhar que você vai ver que na primeira parcela você tem um dólar muito perto da cotação do momento e a última parcela você tem um dólar totalmente descolado, né? Então, isso faz com que o cupom cambial aqui, o cálculo de cupom cambial faz com que o preço do dólar de longo prazo se descole. E quando eu olho numa operação de 18, 24 ou acima disso, o fator cupom aqui começa a pesar muito na precificação. E aí talvez o swap já comece a ser mais barato, mesmo talvez com um imposto de renda maior, né? Então, a partir de 24 meses, né? Obviamente que isso aqui pode mudar com o decorrer do tempo, né? Hoje, quando eu estou gravando, a partir de 24 meses, para mim, sem sombra de dúvidas, é o swap. De 18 a 24 tem que fazer conta, e abaixo de 18 ali, até uns 12 meses, para mim é NDF, mesmo com todo o trabalho contábil que a gente vai ter, tá? Por que é NDF? Primeiro que o cupom cambial não pesa tanto na precificação, e depois que a gente tem uma diferença muito grande de imposto de renda até 12 meses. A partir de 12 meses a gente começa a não ter mais uma diferença tão gritante de imposto de renda, então vale muito a pena fazer esse tipo de conta. Mas não é só isso, né? Então aqui é uma análise de período. Então quanto mais longo o período, a tendência é que a NDF vai ficando mais desfavorável e o swap vai ficando mais favorável.
Então, na minha opinião, a partir de 18 meses, 24 meses, a tendência é que o swap seja melhor do que a NDF. Mas existe uma outra análise. Vamos pensar numa operação de curtíssimo prazo aqui, uma operação de curto prazo de 12 meses, aonde eu tenha parcelas quinzenais, por exemplo. Então, ao invés de eu ter uma parcela por mês, eu vou ter 2 parcelas por mês. Ou eu vou ter, por exemplo, uma parcela de juros no meio do mês e ao final do mês eu tenho uma parcela de principal e uma parcela de juros. Ou seja, teoricamente eu tenho 3 pagamentos que eu preciso fazer aqui, tá? Se eu tenho esses pagamentos, eu teria que contratar a NDF para protegê-los. Quando eu começo a ter vários pagamentos, talvez seja interessante, por todo o trabalho que eu vou ter contabilmente falando, talvez seja interessante o swap. Porque o swap, eu volto a reforçar, ele é um único contrato e a NDF seria uma para cada parcela. Então, se eu tenho 12, 18, 24, 30 termos de NDF e a minha empresa faz marcação a mercado no balanço, ela teria que ir lá e fazer essa marcação de 20, 30 contratos de NDF, 20, 30 termos, o que daria um trabalho contábil muito grande. E às vezes, né, a empresa tem um trabalho contábil tão grande que ela tem que dedicar uma pessoa, ela teria que dedicar um setor para poder fazer isso, enquanto se ela faz isso através de um swap, é um único contrato de swap, então fica muito mais simples fazer. Então vale a pena, dependendo do fluxo de pagamento, se é um fluxo muito intenso de pagamento, às vezes vale a pena, mesmo com a diferença de imposto de renda, mesmo com o NDF às vezes tendo preços interessantes, vale a pena analisar o swap por uma questão de gestão contábil. Às vezes facilita tanto e as coisas se tornam tão mais simples que vale a pena pagar possivelmente imposto de renda um pouco mais alto por toda a facilidade que vai ter. Mas aqui os dois, pessoal, olhando de forma muito simples, a partir de 18 a 24 meses, provavelmente swap. Abaixo desse prazo, provavelmente NDF. E aí, obviamente que aqui depende muito da estratégia de hedge daquela empresa, né? Ah, Patrick, eu não me importo com o imposto de renda, eu gosto de ter um único contrato, não quero ficar fazendo marcação a mercado de um monte de contrato. Então vale a pena você migrar para o swap, né? Porque é um único contrato. Então não existe certo ou errado, né? O errado, na verdade, é não se proteger, tá? Então depende muito aqui do que cada empresa decide, mas eu estou trazendo a visão para vocês tecnicamente do que talvez seja melhor. Beleza, pessoal? Se tiverem dúvidas, se não ficou claro, se quiserem que eu faça mais vídeos, deixem nos comentários aqui. Não esquece de deixar um like, se não for inscrito aqui, já se inscreve e vem fazer parte do nosso canal. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço, pessoal, até mais, tchau, tchau!